mal. É esse aqui mesmo? Acho que é o médio mal. A que eu faltei foi semana. É o médio e o mal ou o médio e o mal? Não, o médio e o mal. É ao contrário. O médio e o mal. Lá em Romanos capítulo 7, versículo 21, está assim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Romanos. Então, vamos à dissertação aqui do Miramês. O médio do mal é aquele que ainda não se interessou pelo bem das criaturas. A ignorância o prende pelo clima da imaturidade. A sua mente se encontra escrava de ilusões passageiras. Eu acho isso interessante, que é isso mesmo, uma certa escravização. Porque nós somos acima da mente, nós somos acima do sentimento, nós somos acima de nossas crenças. O negócio é a gente ter esse conceito de presença. E esse conceito de presença que é difícil. Muitas das vezes a gente se deixa levar pelas crenças, os hábitos, e a gente não põe esse orar e vigiar assim. Por outro lado, a consciência espiritual, talvez essa até que esteja orientando aí na leitura, ela existe para todos. Todos nós somos, vamos dizer assim, temos essa força em nós, essa visão em nós. Mas por um motivo ou por um outro, uma desculpa qualquer que a pessoa arruma, não alcança pelas vicissitudes que as pessoas têm, e às vezes quer até fazer aquela máxima que o o Paulo falou: eu não consigo fazer o bem que quero, mas o mal que eu não quero, eu consigo. Então é referente mais ou menos uma coisa assim, porque o bem ele existe, ele está aí. Agora tem mais dificuldade, né, para se alcançar. Se conhecermos a lei na sua profundidade, ser-nos-á difícil interessarmos-nos pela prática do bem. Todavia, familiarizando-nos com os preceitos da Boa Nova de Cristo, longe descobriremos muitas arestas a serem aparadas, e uma ansiedade de nos educarmos é em nós despertada. Travamos uma luta de ordem interna que, de certo modo, é conhecida externamente e consiste em combater os pensamentos condicionados em toda a nossa área de sentimento. A mente do principiante está aturdida por impressões animais, plasmada na subconsciência por vidas sucessivas, favorecidas pelo ambiente das próprias vidas e que se derramam no consciente, tal qual um minador, quer dizer, um colocador de minas, né, que explode. A cabeça do estudante é como uma cacimba, um poço, que mesmo se exercitando todos os dias pelo esforço e pela prática da caridade, recebe continuamente da fonte invisível inferior elementos corrosivos que sucessivas vezes deverão ser esgotados. Então isso aqui é que eu coloquei aqui, que nós somos maior do que esse poço, do que essa situação pertinente aqui às encarnações passadas. O negócio é ter esse conceito de presença a todo momento. Dura muito esse trabalho, e é sobre essa assertiva que Jesus nos informa: aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar é sentir-se da lei como cunha, quer dizer, como um machado que abrirá no fundo da mente prisma por onde se esgotará o magnetismo do mal, guardado há milênios nas entranhas da própria personalidade, por influência da ignorância, que no fundo trabalhou para o progresso da alma. O esquema da evolução
de todas as criaturas se assenta ainda em mistérios que o tempo se incumbe de revelar. Certo que ninguém é culpado por ter de nascer na carne, tantas vezes quanto forem convenientes, por força da lei, que ninguém é culpado por viver determinado tempo envolvido na ignorância. Mas aí é que está, não é o próprio ser, o próprio espírito que irradia sobre a carne, aquilo que ele não quis aprender ou quis deixar de fazer, então ele tem essa parte que todo mundo tem. Ainda há pouco acabei de dizer que essa força do bem ela existe, mas só que ainda não descobriu. Então quer dizer, o indivíduo, eu acho que é o culpado sim, porque não se interessa. É questão de se interessar, estamos numa fase de transição. No passado, ou você matava ou você vivia, ou você matava para comer ou morria. As tuas crenças e tuas certezas eram umas, hoje são outras. Hoje são ferramentas muito mais plausível, muito mais consciente, muito mais aceita de uma forma cordial. Antigamente não, era na pancada. Então quer dizer, você vem já todo formatado naquele conceito passado do olho por olho, dente por dente, e hoje você vem numa filosofia já do amor, mas na qual você está tateando, você está começando a aprender isso e a compreender e botar em prática. Então é um processo de transição. Isso aí, que nem ele colocou, ninguém é ignorante por querer, porque é um estado teu que ainda habita dentro de você, né? Você ainda não trocou aqueles conceitos. A gente não entende o evolucionismo. Coisa já veio, aí vem aquele, nascemos perfeitos. Sim, nascemos perfeitos para estar nesse processo de transição da ignorância para o perfeito. Então, estamos tudo para passar esse processo, mas não estamos ali prontos. Tanto é que tivemos que viver na carne, né? E também não tem culpa por não ter despertado desde seu princípio para o entendimento de todas as leis universais, pois tudo isso são processos evolutivos já ordenados pelo Criador nos primórdios do existir. No entanto, é necessário que todos nós, despertados para Cristo, façamos a nossa parte, esforcemos-nos incessantemente na obediência às leis divinas, sem que a preguiça nos envolva. A mediunidade cristã assinala o roteiro do aprendizado, o instrumento dos espíritos que se dispõem a vencer a si mesmo, esquece a imprudência e tem o maior cuidado no proceder, dando grande importância àquilo que faz e às oportunidades surgidas em seus caminhos. Fala com prazer no bem e cala com feições de discordância quando a atmosfera está propícia ao mal. A genitura dos assuntos de uma pessoa está sempre ligada ao que ela é. Se ainda está presa ao mal e tenta se esconder, quando alguém desconfia de suas palavras e atos, não consegue fazê-lo por muito tempo. Logo se esquece e retorna à origem do que lhe é próprio, assegurada pelo nível evolutivo em que estagia. A nossa fala neste assunto é para que o médium lute procurando o Evangelho. O Evangelho, é um arsenal de poderes contra o mal e propicia aos navegantes do bem a paz de consciência. O mal a que aqui nos referimos é aquilo que não nos serve mais. As leis nos libertam verdadeiramente, mas só o fazem quando estamos preparados e suportamos a educação disciplina que a escola de Jesus nos propõe. A natureza se modifica passo a passo e nada
para. Se forçamos a sua trajetória, sofremos as consequências e ela avança para o progresso. Queiramos ou não, a razão simboliza o lugar de destaque do espírito. É um meio fabuloso para que ele conheça mais de perto a verdade, descubra o infinito poder do amor que explode pela caridade no coração. Façamos o bem, mesmo que pelos caminhos da fraternidade encontremos obstáculos de toda ordem. É interessante aqui, façamos o bem, mesmo que pelos caminhos da fraternidade encontremos obstáculos de toda ordem. Então isso aí, vou dar uma parada aqui para as dificuldades do dia a dia, na nossa caminhada evolutiva, na grande maioria das vezes, são situações criadas pelo medo. E o medo em si, essa dificuldade é criada porque o medo faz você baixar a frequência. Você vai ancorar a sua energia em frequências baixas por causa do medo. O medo de perder o emprego, o medo de criar um problema maior dentro das discussões dentro de casa, o medo de não se associar bem com a sociedade, com o patrão, com o meio, esse medo que a gente projeta em cima de situações que ainda nem se iniciaram ou passaram de forma suave, que a gente pode voltar, pode modificar para melhor a situação, mas a gente já cai no medo e nisso baixa a frequência. Baixando a frequência, as dificuldades aparecem. Então eu já falei aqui, não quero perder meu emprego, não quero perder meu emprego, não quero perder meu emprego. O universo não leu não, ele lê a frase tirando não. Eu vou perder meu emprego, eu vou perder meu emprego. Não importa o que eu faça, se eu continuar no medo, se eu continuar naquela situação de baixa frequência, eu perderei meu emprego. Eu criarei doenças, somatizarei doenças. Eu criarei uma porção de dificuldade no meu proceder. É aquele exemplo que eu dei. Não pense num elefante branco. Você vai pensar no elefante branco. A gente trabalha da mesma forma. O que a gente não quer é aquilo que a gente procura. É aquilo que a gente vai acontecer. E aquilo é que vai somatizar lá na frente. Então, o problema todo, como é que se pensa? Como é que não se projeta o medo? É procurando o de melhor em você e em todo mundo. É o amor. É um amor que a gente tanto fala aqui. É procurar, você procura ver as pessoas que te humilharam, as pessoas que te maltrataram, as pessoas que falaram mal, mas você não faz, não vê o teu lado positivo, o lado da pessoa que fala bem de você. Você não procura canalizar, sabe, o do bem, você canaliza sempre o do mal. Você procura, você é viciado em procurar problema. E por isso os problemas criam medos e o medo baixa a frequência e a frequência baixa dificuldades. Tu falou um negócio interessante, a pessoa diz assim, tenho fé em Deus que eu não vou perder meu emprego. Mas a pessoa esquece de entender o seguinte, e se você está com essa força, está com esse conhecimento, está com esse querer, ou quer deixar por conta do desejo. Daí é o medo, né, que faz a pessoa não raciocinar. Se a pessoa entender certinho, nós somos uma força carnal sim, mas nós somos estimulados pelo bem. E depende muito da nossa força de vontade. E essa força de vontade também faz com que franqueia uma sequência lógica, mas só que tem que raciocinar, tem que analisar e sentir que aquela caminhada é um produto para lá na frente, esse produto ser uma força, uma coisa, um objeto positivo, espiritualmente falando.
mas as pessoas querem mais é que as forças externas façam por si, mas não procura se adequar à lógica para não deixar com que a interferência domine o seu pensamento. E esse pensamento dominado negativamente é que justamente vai trazer os dissabores, né? O problema todo é a questão de crença. A gente nasce num mundo onde a gente tem uma educação, agora mesmo nesse ano de Olimpíadas, a competição, a concorrência, a rivalidade, dizem que isso aí é o futuro da educação dessa geração, porque a miséria está no extremo, tudo está no extremo, e que o legado que temos positivo é o esporte. E o esporte leva a quê? A rivalidade, a competição e não a conexão. Alguém faz festa para quem saiu no primeiro lugar, quem ganhou o campeonato, para quem perdeu o campeonato, quem saiu em último lugar, melhor dizendo. Não, nego faz festa para quem saiu em primeiro, quem ganhou o campeonato. Então, quer dizer, há sempre uma rivalidade, há sempre uma concorrência, uma competição. Isso aí está em tudo, porque a gente põe, sabe, as nossas verdades no externo, no que está distante. Hoje mesmo tem uma postagem lá no grupo que religiões temos muitas, tal, mas Salvador só temos um. Aí botou lá a imagem, o nome de Jesus Cristo, e botou a imagem de Jesus Cristo lá, uma porção de gente de joelho orando e a imagem de Jesus. Aí nesse celular que eu fui lá, apaguei o desenho de Jesus, apaguei o nome de Jesus, e botei eu lá, assim, botei lá para minha família e tudo, mas não botei no grupo ali, que seria um pouco de afronta, né, o ponto de vista de cada um. Aí quer dizer, eu botei lá no final, o Salvador, eu sou a luz que procuro. Então, quer dizer, a gente está sempre educado e de uma forma reflexiva a estender essa educação, sabe, do Salvador externo. Não, Salvador está em mim quando eu estudo e eu trabalho o conceito do belo, do bonito, do moral, do ético, e colocando nessa régua, sim, ensinamento do Cristo, que é uma consciência de uma dimensão muito avançada que veio trazer, sabe, esse conhecimento mais elaborado, mais trabalhado para a gente. Ele é uma referência, mas a salvação sou eu. A salvação sou eu no meu proceder, no meu pensar, no meu agir. E a gente tem que entender isso, porque não adianta chorar churumelas. Eu tenho que me esforçar ali para colocar aquilo ali, estigmatizar dentro de mim, dentro da minha consciência, de que eu tenho que trabalhar no belo, no bonito, no ético, e não criar palavras externas e no meu proceder ser grosseiro. E no meu proceder falar, mais tarde eu aprendo, mais tarde eu isso. Eu quero aprender agora, que é agora que eu estou perturbado. O hoje é que é o importante. O amanhã eu não sei. O hoje é que vai fazer a criação, a somatização do amanhã. E eu quero essa verdade para me libertar dessas crenças que me limitam, que me apodrecem, que me criam doenças cada vez maiores. Então, trabalhando o psicológico do medo e entendendo que não tem medo, é que nem quando conversa aqui com o desencarnado. Para a gente que está encarnado é muito fácil. Cara, a gente não morre, a gente não isso, a gente não aquilo, porque para a gente o desencarnado é uma prova cabal de que a gente não morre. Mas ele passou por aquilo e está lá do mesmo jeito, com fome, com sede, respirando, tudo da mesma forma, e ele não quer pagar para ver. Falou, porra, eu estou aqui numa pendaíba danada, porra, está a mesma coisa, não mudou nada, como é que a gente não morre? Quer dizer, então a gente tem que sair dessa matrix, tem que sair desse conceito já pré-determinado em cima de um pensamento de desistência, de eu sou o servo, eu nunca vou ser o filho do pai,
Eu vou ser sempre, sabe? Eu vou sempre ser o pequenininho, o pouca coisa, ou coisa nenhuma. Então, é esses tipos de conceitos que vai nos condicionando a ser o certo, a ser o pequeno. E ele finaliza: então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. E assim vou pedir o Erlei para fazer a prece inicial, pode ser, Erlei? Assim, nós depois desse banho individual e psíquico, nós estamos nos preparando cada vez mais, nos aliando aos nossos trabalhadores, mensageiros da luz, que nos vem trazer também a bela intuição, a boa intuição, em nome do trabalho, né, do serviço do grande Mestre Jesus e da nossa grande Maria, que a esse momento significa um trabalho nas colônias espirituais. E nós aqui estamos candidatos, somos candidatos à melhora, porque viemos aqui buscar a arte, a luz, a orientação distribuída pelo Mestre gratuitamente. Então, tudo aquilo quanto foge da realidade do Cristo é falta de conhecimento nosso, porque certos momentos esse Evangelho, ele é claro, ele é posicionista, porque ele mostra o caminho da edificação espiritual. Mas as pessoas, ao invés de procurarem a verdade que liberta, procuram um consolo através dos próprios erros, como foi dito aí nas lições anteriores. Então nós estamos aqui para absorver essa energia psíquica. Estamos aqui para olhar dentro de nós e ver durante quanto tempo eu venho aqui no centro. O que eu mudei? O que eu preciso mudar? O que eu tenho que fazer? Então, Jesus vai me mudar? Eu quero mudar. E os ensinamentos estão aí. Quero me aliar aos fortes, aos puros, limpo e perfeito, porque foi essa a mensagem trazida por Jesus. Então nós temos que lavar a roupa que é limpa, mas que está enlaçada, mas que está suja. E assim nós vamos melhorando, tempos em tempos, quantas vezes precisarmos vir aqui nesse plano terra espiritual, terra, espírito, espírito, terra. Então agradecemos assim e desejamos para todos aqueles que aqui estão, principalmente aqueles convidados pela doutrina do Espiritismo, a nos ajudar, principalmente na segunda etapa, onde as mensagens, os mensageiros da luz podem se manifestar através dos aparelhos, através dos instrumentos. Estamos aqui gratificados, contando com todos nós podemos. Então, vamos juntos mentalizar a modificação da água, fazendo dessa água uma fluidificação, um remédio para o físico, mas principalmente para o espírito. E assim, em nome da lei divina, nós estamos muito gratos e vamos em frente para os nossos estudos, já absorvendo conteúdos para a segunda parte. Então, passo a palavra ao irmão Carlos. Obrigado, Erlei. Então vamos aqui para... É o capítulo 19 que vamos começar hoje, faltou a semana passada, né? O anterior foi o princípio de todas as manifestações, capítulo de pergunta 109. Aí eu pulei ela. Alucinação é a de hoje. 11, 111, 113. Vamos ver aqui. Então estamos na
segunda parte do capítulo 6, manifestações visuais, teoria da alucinação. Então, são 111 até 113. É bem extenso. Então, a 113 eu vou dar. Os que não admitem o mundo corpóreo e invisível, os que não admitem o mundo incorpóreo e invisível, querem tudo explicar com a palavra alucinação. A definição dessa palavra é conhecida: um erro, uma ilusão de uma pessoa que crê ter percepções que realmente não tem. Do latim, alucinare, erro, feita de adelucin, mas os sábios que saibamos ainda não deram a sua razão fisiológica. A ótica e a fisiologia, não parecendo-se lhe ter mais segredos, como ocorre que não tenham ainda explicado a natureza e a origem das imagens que se oferecem ao espírito em certas circunstâncias, querem tudo explicar pelas leis da matéria, seja que deem, pois, por essas leis, uma teoria da alucinação, boa ou má, será sempre uma explicação. A causa dos sonhos jamais, 112, a causa dos sonhos jamais foi explicada pela ciência, atribui-na a um efeito da imaginação, mas não diz o que é a imaginação, nem como produz essas imagens tão claras e tão nítidas que algumas vezes nos aparecem. É explicar uma coisa que não é conhecida por uma outra também desconhecida, e a questão permanece toda inteira. Mas aí, no tempo que o Kardec passou pela lecionação, né, que ele lecionava, e tudo, eu acredito que ele tenha colaborado para que as pessoas tivessem assim vamos dizer assim, um canal onde pudesse vir entender mais ou menos que essas forças, que muitos chamam forças interior, né, que chama forças para nós é energia espiritual, mas que para essas pessoas que não chegaram a esse ponto, a esse conhecimento, ainda não tem a mínima ideia ainda do que seja isso, mesmo nos dias de hoje, porque passa pela indiferença do estudo espiritual. É dizer-se uma lembrança das preocupações da vigília, mas admitindo mesmo esta solução, que não restaria ainda saber qual é esse espelho mágico que assim conserve a impressão das coisas. Como explicar, sobretudo, essas visões de coisas reais que jamais se viram no estado de vigília, e aquelas mesmas em que jamais se pensou? Só o Espiritismo podia nos dar a chave desse fenômeno bizarro que passa desapercebido por coisas da própria vulgaridade, como todas as maravilhas da natureza que colocamos sob nossos pés. Pular aqui para 113. Os fatos provam que há verdadeiras aparições, as quais a teoria espírita explica perfeitamente e que só podem ser negadas por aqueles que nada admitem fora do organismo. Mas ao lado das visões reais, há alucinações no sentido ligado a essas palavras. Isso não é duvidoso. Qual é sua origem? São os espíritos que vão nos colocar na pista, porque a explicação nos parece inteiramente contida nas respostas dadas às questões seguintes. As visões são sempre reais ou algumas vezes são o efeito da alucinação? Quando se vê em sonho ou de outro modo, o diabo, por exemplo, ou outras coisas fantásticas que não existem, isso não é um produto da imaginação? Sim, algumas vezes, quando se está impressionado por certas leituras ou por histórias de feitiçaria que impressionam, se as recorda
pode-se crer ver o que não existe, mas dissemos também que o espírito, sob seu envoltório semimaterial, pode tomar todas as espécies de forma para se manifestar. Um espírito zombeteiro pode, pois, aparecer com chifres e garras, se isso for apraz, para se divertir com a credulidade. Como um bom espírito pode se mostrar com asas e uma figura radiosa. Vou parar por aqui, aí está aqui a gente. Vamos ver aqui o Milanês, que vai dar uma visão mais clara aqui. Então, capítulo 19, alusivo ao capítulo 6 do livro dos Médios, no item 101 ao 113, 111 ao 113, alucinação. Ele começa assim: é bom verificar todas as interpretações que o mundo farisaico dá aos fenômenos, bem assim o que dizem os negadores sistemáticos. Todos os sistemas de negação passarão sem deixar rastro de verdade. Enquanto os fenômenos espirituais continuam a ocorrer em todas as nações do mundo, os que estão interessados nas afirmações de que a vida continua além do túmulo podem ter a certeza de que a reencarnação é uma verdade e que as comunicações dos espíritos desencarnados com os homens constituem lei universal. São bilhões de espíritos trabalhando neste aviso com o sentido de fazer crescer a esperança para a humanidade. Como dar ouvidos a um punhado de contraditores que estão procurando satisfações próprias, permanecendo em estado de inércia espiritual? Já falamos, alhures, muitas vezes que as leis se asseguram no binário. Sempre onde está um, está o outro. Uma forma negativa confirma a positiva, a dualidade aqui no caso. Se os sábios procuram realmente a verdade, não devem negar sem estudar, ou então sem parar de estudar, batendo na tecla até a nota sair. Talvez seja bem mais difícil provar como se processa a alucinação do que mesmo constatar a existência dos espíritos. Vou repetir aqui. Talvez seja bem mais difícil provar como se processa a alucinação do que mesmo constatar a existência dos espíritos que estão em toda parte junto com os homens, em trabalho incessante, mesmo que por vezes alguns homens não saibam da existência destes comandos. Quando a mediunidade se opera pelos sonhos, os contraditores dizem que é sonho, como se fosse sinônimo de ilusão, mas não explicam o que é o sonho. A verdade vem chegando para a sociedade humana lentamente, dando a ela condições de entender que tudo muda, que o progresso aciona toda a vida, em todos os mundos. Quantos negadores do passado hoje se encontram vestidos do novo na carne, afirmando o que negaram, dando a vida inteira para sustentar as verdades naturais, onde a lei vibra como o pensamento de Deus? Negar não é ato de homem inteligente. O sábio verdadeiro nada nega, ele pesquisa e vive aquilo que já pode conceber. Ele não alardeia o que já conquistou, nem força consciências. É o que pedimos aos médiuns conscientes do intercâmbio com os espíritos. Não devem querer convencer aos ignorantes, nem tampouco aos loucos. O tempo se encarregará deles e a verdade aparecerá para todas as criaturas que começaram a furar o poço. Ela é a água divina, nascida do seio da divindade.
ela vem em forma de amor, que a tudo transforma e ascende para Deus. Afirmamos que a mediunidade está no começo. Somente a sua maturidade deverá colocar os fenômenos nos lugares de destaque. Convém aos médiuns atuais esperar com paciência, trabalhar com honestidade e amar sem interesse, porque os homens, sejam sábios ou místicos, e que tenham qualquer posição de relevo no mundo, não podem mudar um tio que seja das leis de Deus. Só Deus fica com o sol para aclarar a todos. Só Deus fica como um sol para aclarar a todos. É certo que tudo tem de ser, se pôr à vista, sem que esqueça da ponderação de não maltratar quem trilha em outro caminho. Todos temos algo para expressar como verdadeiro. Troquemos experiências, porque a vitória é de Deus. A beleza do Espiritismo é a sua maleabilidade diante de todos os fenômenos, assegurando, como disse o codificador, que somente interessa a verdade. O pensamento é força poderosa, ela pode alcançar distâncias imensuráveis e ainda leva consigo a imagem do pensante, o que faz o vidente ver em certas circunstâncias uma forma vaporosa, lembrando-lhe imediatamente o seu transmissor. Existe tudo isso e muito mais. No entanto, o próprio espírito pode transportar-se e ir junto àquele que ele deseja, falando-lhe pelos processos telepáticos. A própria história registra esses fatos. E aqui em Lucas, capítulo 8, versículo 5. Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Centenas de aparições foram como sementes da verdade, mas muitas delas foram esquecidas, algumas vezes por conveniência e outras por imaturidade. Não obstante, a certeza de que nada se perde encoraja os trabalhadores. Avante, médium de todas as escalas, levai as vossas sementes da verdade, sem ostentação, que a vida vos retribuirá com a paz de consciência e a harmonia no coração. Que assim seja. Que coisa linda. Para despertar no fundo da alma. É para parar de discutir com o evangélico, com o católico, com o bandista. Nós estamos, eu no meu caso, tentando observar que esses pessoas ainda não chegaram a um degrau que deveria chegar. Por isso que eles também estão assim, de repente, no passado, nós que aqui estamos agora, tivemos, vamos dizer assim, um modo de vida do tipo deles também. Deve ser um pouquinho de paciência. Eu acho que cada um está no seu lugar, no seu momento. Não adianta a gente querer pular etapas, porque ele está lá no tempo dele. Será que já nós não tivemos lá naquele tempo dele, de acreditar naquilo que eles acreditam? Acho que... E a gente também está se colocando à frente dele, né? Não sei, de repente nós estamos na frente dele. De repente estamos muito mais na frente que a Maia. Quem sabe, só Deus. Então vamos agora entrar em sintonia com o nosso modelo guia, nosso Mestre Jesus, e pedir, Mestre Jesus, de início agradecemos por estarmos aqui reunidos nessa proposta de conscientização da verdade, de autoiluminação. E temos como farol o Evangelho que o Senhor nos trouxe, que o Senhor nos exercitou, e até aqui chegou de uma forma mesclada, mas para despertar o interesse do estudioso, daquele que está procurando a verdade,
como uma pessoa perdida no deserto procurando água. Que possamos se saciar desse banquete espiritual aqui já iniciado e que agora, nessa segunda parte, todos nós em comunhão, encarnados e desencarnados, possamos celebrar essa festa entre irmãos. E por isso, agradecemos ao Pai Criador de tudo e de todos e rogamos graças a Deus. Em nome do Mestre Jesus está aberta essa fraternidade entre irmãos. Que assim seja. O Espírito está dizendo assim: eu entrei porque eu vi a porta aberta e fui atraído, mas eu não sei se eu posso ficar, porque eu não pedi permissão. Eu peço se eu posso continuar, porque eu gostei aqui deste lugar. Irmão, que a paz esteja contigo. Isso aqui é um centro de estudo para todos. Você vai estar sempre com permissão para estudar, para ampliar conhecimento e consciência. Que a paz esteja contigo. Muito bem, né? Nosso irmão, ao passar, deparou-se foi atraído para que pudesse vir ter a conveniência de abrir a pasta mental para se elevar, se evoluir através dessa oportunidade que a Casa Espírita está dando. E que seja muito bem-aventurado, que a paz divina possa envolver a tudo que possa na sua parte. Nós aqui estamos a serviço da colaboração, todos nós. Que assim seja. Assim, nós estamos chegando já ao término desse encontro, ao término dessa reunião entre irmãos afins. Vamos elevar o nosso pensamento, o nosso motor aqui e voltar ao colóquio. Mestre Jesus, mais uma vez, agradecemos pela realização desse encontro, que todos aqui, encarnados e desencarnados, possam sair daqui de uma forma bem mais aclarada, bem mais suavizada, e que a paz seja uma realidade na consciência de todos. Em nome do Pai, e além de tudo e de todos, só temos a agradecer, rogando muitas graças a Deus. Em nome do Mestre Jesus, pedimos autorização para o término desse encontro. Também dando muitas graças a Deus. Não tinha comunicação? Vamos a ela. Que a paz de Deus se encontre com todos os irmãos aqui presentes. Agradeço, Senhor, por estar aqui e poder trabalhar nas bênçãos desse aprendizado que me foi passado nestas leituras, que bem lindo, perfeito seria se pudéssemos sempre colocar em prática
pois sei bem como é difícil a vida na carne e como tem os problemas que faz com que muitas das vezes não conseguir praticar tudo como aprendemos, mas o que mais importa é estar aqui e ouvir, pois tudo que se foi dito, sabemos que alguma coisa, a qualquer momento em que precisarmos, vamos lembrar do que se foi estudado aqui. Fiquem com Deus e que a paz do Mestre Jesus se encontre com todos vocês. Eu aqui. Obrigado por mais uma vez conseguir chegar até aqui e poder ouvir esta lição de vida. Como é bom, pois eu preciso muito me educar para poder seguir o meu caminho melhor do que me encontro. Eu estou conseguindo, através destas leituras, a ver a vida melhor e a me sentir bem mais sem pensar coisas que eu pensava. Obrigada, irmãos, pois esta casa está me ajudando muito a crescer espiritualmente. Que Jesus possa fortalecer a todos que aqui faz parte desta reunião. Que assim seja. Essa irmã está vindo aqui, ela está sentindo que ela está vindo, sabe? E um pouco ela está assim, deve estar se descobrindo, né? Ouvindo, né? Então, se está tendo frequência, ele está agradando. Né? Eu sou criança como um dia foi Jesus. Eu sou criança, gosto muito de cantar. Eu sou criança, estrelinha que reluz. Em sua alma muitas cores vou deixar. Trago uma estrela em cada ponta, uma cor. Pois é Natal e um presente vou te dar. Não tenho nome, sou criança de Jesus. Muita alegria, amor e paz eu vim te dar. Eu ponho rosa no seu coração de amor. Jogo dourado pra você melhor pensar. O azul na mão pra te dar fé e proteção. O verde cura e te consagra onde pisar. E o prateado te envolve por completo. E Jesus mandou dizer que todo dia é Natal. Todo dia é Natal, essa mensagem é pra ficar. Todo dia é sempre dia de amar. Todo dia é Natal, essa mensagem é pra ficar. Todo dia é sempre dia de amar. Eu ponho rosa no seu coração de amor. Jogo dourado pra você melhor pensar. O azul na mão pra te dar fé e proteção. O verde cura e te consagra onde pisar. E o prateado te envolve por completo. E Jesus mandou dizer que todo dia é Natal. Todo dia é Natal, essa mensagem é pra ficar. Todo dia é sempre dia de amar. Todo dia é Natal, essa mensagem é pra ficar. Todo dia é sempre dia de amar.